E aí, bora mergulhar direto num assunto que é simplesmente fascinante. Bem-vindos à nossa jornada visual de hoje. A gente tem a mania de pensar na pré-história como, sei lá, só um monte de pedras velhas e poeira, né? Mas olha, a realidade passa bem longe disso. O que a gente vai ver aqui não é uma listinha chata de datas para decorar. É literalmente a maior e mais épica história de sobrevivência de todas. A gente vai acompanhar passo a passo a saga dos nossos ancestrais, saindo de uma posição super frágil, totalmente à mercê da natureza, até tomarem as rédeas do próprio destino. Bora lá? Tem um pensamento que carrega um peso dramático enorme sobre o nosso passado. A humanidade passou milhares de anos vivendo em cavernas até descobrir a agricultura. Essa descoberta mudou tudo e criou o mundo como conhecemos hoje. Pensa bem nisso. A gente passou a esmagadora maioria do nosso tempo aqui na Terra só tentando não virar o almoço de algum predador, correndo atrás da próxima refeição. Então, essa transição de só tentar sobreviver para de fato controlar a natureza foi sem a menor dúvida o maior salto tecnológico de todos os tempos. Esquece a internet, esquece o smartphone. Foi essa sacada genial de dominar a Terra que construiu toda a base do mundo moderno em que a gente vive hoje. Bom, para a gente organizar bem as ideias, vamos mapear 3 eras gigantescas na nossa linha do tempo. 1. O Paleolítico, que começou uns 2,5 milhões de anos atrás. 2. O Neolítico, ali por volta de 10.000 a.C. E 3. A Idade dos Metais, lá pelos 4.000 a.C. Entender essa divisão é super importante para a gente perceber exatamente como as soluções para aqueles problemas de vida ou morte foram evoluindo ao longo dos milênios. Parte 1. O início de tudo. O Paleolítico. Para a gente entender bem essa fase, que também é super conhecida como a Idade da Pedra Lascada, a gente precisa imaginar um cenário implacável, bem cruel. Nada de ir no mercado comprar comida pronta, a natureza ditava as regras e a batalha por qualquer refeição era um sufoco diário. A palavra de ordem aqui era o nomadismo. Os grupos viviam em pequenos clãs familiares e não tinham uma moradia fixa. A tecnologia se resumia a pedras que a galera quebrava e lascava na mão mesmo para virar lanças e facas bem primitivas. E rolava uma divisão clara do trabalho, sabe? Geralmente os homens ficavam com a caça e a pesca, enquanto as mulheres coletavam frutas, raízes e cuidavam das crianças. E quando a comida daquela região acabava, a regra era bem simples. Levantava o acampamento e bora marchar para o desconhecido. Mas aí acontece uma revolução absurda, o domínio do fogo. Claro que poder espantar animais ferozes, iluminar a noite e se aquecer no frio extremo da era glacial salvou muita vida, com certeza. Mas a grande sacada mesmo foi a possibilidade de cozinhar os alimentos. Gente, isso foi uma virada de chave biológica incrível. Comida cozida é muito mais fácil de mastigar e digerir. Isso quer dizer que o corpo da nossa espécie passou a gastar bem menos energia na digestão. E essa energia extra que sobrou ajudou diretamente no desenvolvimento do cérebro humano. É, literalmente, a tecnologia mudando a nossa biologia. Muito louco, não é? E com esse cérebro mais desenvolvido, surgiu também uma necessidade profunda de se expressar. Lá nas paredes das cavernas, usando umas misturas de sangue de animais, carvão e argila, nossos ancestrais começaram a pintar. Essas pinturas rupestres que mostram aquelas cenas de caça e animais gigantes não eram só uma decoração para o ambiente, não. Historiadores e cientistas apontam que isso era uma forma bem primitiva de comunicação e muito provavelmente faziam parte de rituais místicos. A ideia era pintar uma caçada de sucesso para atrair sorte, meio que garantindo que a realidade fosse imitar a arte no dia seguinte. O que nos leva a uma questão fascinante. Como a humanidade deixou de apenas sobreviver para começar a governar? Afinal, se passamos milhões de anos presos nesse ciclo de correr atrás da próxima refeição, como foi que nossa espécie deixou de ser refém da natureza para começar a dominar o ambiente em volta? Vamos avançar um pouquinho e ver como essa história ganha um capítulo dramático e totalmente novo. Parte 2. A Grande Revolução Agrícola, o Neolítico. E tudo mudou por causa de uma observação que, parando para pensar, é muito simples. Alguém percebeu que as sementes que caíam no chão germinavam e brotavam de novo. Essa constatação de que a natureza seguia um padrão que a gente podia cultivar mudou a trajetória da raça humana para todo sempre. E o contraste é muito brutal. De um lado, a vida nômade, que era exaustiva, sempre à mercê da sorte, correndo atrás de caça e coleta constantes. Do outro, a nova realidade, ser sedentário. Com a agricultura e a fixação na terra, aprendendo a plantar trigo, cevada, milho e domesticando animais como as cabras, ovelhas e os cachorros, as pessoas finalmente puderam parar de andar por aí sem rumo. Pela primeira vez, era possível ficar em um único lugar, ali pertinho de rios férteis, e construir casas de verdade. Então, para definir de um jeito bem claro, o que é a Revolução Neolítica?
É a transição humana crucial de apenas extrair coisas da natureza para passar a ativamente produzir os próprios alimentos. Essa mudança de postura garantiu uma oferta de comida muito mais segura, muito mais constante. E o resultado disso? A mortalidade despencou e a população simplesmente explodiu. Aquele agrupamento das primeiras casas perto dos rios acabou formando as primeiras aldeias e as primeiras comunidades humanas da história. Só que, com mais pessoas e muito mais comida, novos problemas apareceram na roda. Se a comida agora sobrava, o que a gente chama de excedente, como é que a gente guarda tudo isso sem deixar estragar? Bom, foi preciso colocar a mão na massa. Inventaram a cerâmica, criando aqueles potes de argila ideais para estocar grãos por um tempão. Aquela pedra que antes era só lascada passou a ser polida, resultando em ferramentas super precisas, tipo foices e machados muito mais eficientes para a lavoura. E claro, com a domesticação das ovelhas e o cultivo do linho, a tecelagem apareceu e substituiu aquelas peles pesadas de animais por roupas de lã e de linho que eram bem mais leves e confortáveis. Parte 3. A idade dos metais e o surgimento das cidades. Chegamos naquela fase em que a capacidade de derreter pedras em altíssimas temperaturas para extrair metal colocou um ponto final, de vez, na Idade da Pedra. E isso turbinou a produção agrícola num nível que ninguém nunca tinha visto antes. A evolução desses processos foi muito rápida. Passo 1. Primeiro veio o cobre, que era super maleável para fazer ferramentas simples, mas ainda meio frágil. Passo 2. Descobriram que se misturasse o cobre com estanho, criava o broso, que era incrivelmente resistente, perfeito para arados fortes e até espadas. E aí o passo 3, o ápice tecnológico, o ferro. Forjar o ferro exigia o domínio de fornos absurdamente quentes. E a consequência disso, quem conseguia dominar a metalurgia do ferro não só colhia muito mais comida, mas também ganhava uma superioridade militar esmagadora contra as outras sociedades. E olha o impacto em cadeia de toda essa tecnologia. Ferramentas de metal geraram tanta, mas tanta comida que rolou um fenômeno inédito. Pela primeira vez, nem todo mundo precisava trabalhar na roça. Isso criou uma explosão de novas coisas. Surgiu a divisão do trabalho com os artesãos, os comerciantes, os guerreiros. Com esses estoques gigantes de riqueza, apareceu a ideia de propriedade privada. Aí as aldeias incharam até virarem cidades e, inevitavelmente, a desigualdade começou a dar as caras. Então, para conseguir organizar todo esse caos urbano, proteger a riqueza acumulada e coordenar grandes obras públicas, surgiu a necessidade de líderes políticos. Nasciam os reis e, assim, nasceu o Estado. Parte 4. O fim da pré-história. Pensa comigo, com cidades enormes fervilhando, leis, comércio forte e cobrança de impostos surgindo, a pré-história já estava com os dias contados, né? Tinha uma data de validade certa. A invenção da escrita, ali por volta de 4000 a.C., foi a ferramenta de organização suprema de tudo isso. Quando as sociedades descobriram como registrar as suas colheitas, crenças e leis em tábuas de argila e papiros, aquele período em que a gente dependia só de fósseis e pedras para entender o passado, bom, ele chegou ao fim. O surgimento da escrita marca exatamente o término oficial da pré-história e o início da história antiga, sendo o berço de civilizações monumentais e maravilhosas, tipo o Egito e a Mesopotâmia. Pois é, a gente viu como a simples observação de uma sementinha germinando e o domínio das chamas transformaram bandos de caçadores nômades nas sociedades complexas e gigantes que a gente tem hoje em dia. É muito louco pensar nisso. A evolução é contínua. Olhando para toda essa nossa jornada épica de inovações impressionantes dos nossos ancestrais, se o domínio do fogo e a agricultura nos tiraram das cavernas e criaram as cidades, qual será a nossa próxima grande revolução? Fica aí essa pergunta para a gente refletir. O convite está super aberto para continuarmos explorando, aprendendo e questionando sempre. Valeu demais por acompanhar a nossa explicação de hoje e até a nossa próxima exploração histórica.